Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Gênesis capítulo 15, nós vamos expor todo o capítulo, porém nós vamos fazer, seguindo a divisão do texto, uma primeira leitura dos versos de 1 a 7. Vou explicar, aplicar, e depois nós vamos continuar na segunda parte, lendo do 8 ao 21. Então a primeira parte, acompanha a leitura comigo. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais a Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Leamos até aqui. Vamos orar. Deus, acabamos de ler a tua palavra. Entendemos, ó Deus, a importância do teu texto revelado a nós, falando naquela época, mas falando para nós hoje. Por isso, Deus, através dessa história, desse grande homem, história essa que tem mais a ver com o Senhor do que propriamente a Abrão, nós possamos aprender. E que essas verdades aqui ditas possam entrar no nosso coração e nos conduzir na caminhada cristã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. As nossas crianças, vamos trabalhar um pouquinho. Em primeiro lugar, eu quero conversar com vocês. Crianças, vocês têm bastante dúvida a respeito de diversas coisas, não é verdade? Dúvidas e mais dúvidas, e sempre perguntando ao papai e à mamãe o que é isso ou o que é aquilo, não é verdade? Vocês têm dúvidas a respeito da salvação? Seus pais já explicaram para vocês o que é a salvação? Talvez nem isso fizeram. Espero que aqui já tenham feito. Salvação é quando Cristo Jesus, que morreu na cruz, mas venceu a morte quando ele ressuscitou, ele garantiu a salvação para nós. E ela se dá quando o Espírito Santo passa a morar em nosso coração. Vocês já ouviram na escola dominical que Jesus, ele mora no nosso coração, através do Espírito Santo. Então, isso nos traz certeza, uma certeza que nós somos salvos em Cristo Jesus. E por sermos salvos em Cristo Jesus, a nossa vida é diferente. Às vezes diferente dos nossos colegas, não é mesmo? Você tem dúvida sobre a salvação? Ou isso é algo tranquilo no coração de vocês? Pensem um pouquinho. Quais as outras dúvidas que vocês têm a respeito da vida com Jesus? Se vocês têm clareza sobre Jesus, ser o Salvador de vocês, quais dúvidas vocês têm sobre viver com Jesus? Pensem um pouquinho nisso. Para os alfabetizados, escrevam. Para aqueles que não são, então façam um desenho, tentando dimensionar no desenho
a dúvida que vocês têm a respeito da vida com Jesus. Tá bom? Depois o pai de vocês, a mãe, vai poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Tá bom? Pais, importante esse momento de vocês com seus filhos. Nós temos a tendência de achar que os nossos filhos, só por ser filhos, já estão salvos. De fato, Deus tem uma herança, que são os filhos a nós, e Ele tem uma promessa. Mas nós temos que pregar o Evangelho a eles. Você já ouviu o seu filho orar, pedindo para que Deus pudesse morar no coração dele? Você já ouviu o seu filho orar? Você já ensinou o seu filho a importância de orar por isso? Pedindo perdão pelos pecados, pedindo para Jesus morar no coração? Se não fez, precisa fazer. Talvez teu filho ainda não é salvo. Tá bom? Então esse momento é importante. Não é só um desenho, mas é um momento de pensar a respeito do que vai ser pregado e depois dar continuidade disso em casa com o aprofundamento que seus pais estão tendo aqui, que vocês estão tendo aqui conosco. Tá bom? Vamos lá. O texto, ele vai trabalhar conosco neste primeiro momento sobre um aspecto muito importante. Vai falar sobre dúvidas. Dúvidas que vêm por conta de uma insegurança a respeito de algo que nós perdemos o controle. Essa dúvida gerada no coração, ela precisa ser sanada, ela precisa ser resolvida. Nós precisamos ter certeza para que não tenhamos dúvidas. Mas se essa dúvida permanecer, a tendência dessa dúvida é gerar em nosso coração frustrações. E essas frustrações podem causar também uma insegurança tal que a nossa fé passa a ser enfraquecida, gerando possivelmente, se permanecer, uma incredulidade. Ao olhar para a história de Abrão, nós vamos perceber que Abrão aqui, ele não está tendo uma incredulidade, mas ele está tendo uma necessidade de uma resposta mais profunda e clara a respeito da promessa que Deus fez. E que promessa é essa? Nessa primeira parte que nós lemos, ele está tendo dúvida a respeito da promessa da semente, que Deus faz lá no capítulo 12 a ele, quando o chama de Ur dos Caldeus e promete a ele uma descendência numerosa que ele não poderia contar. E aqui Abrão passa tempo, acontecimentos vão se desenrolando no seu caminhar, e essa promessa ele não vê se cumprindo. Nós sabemos que quando ele foi chamado, ele já não era novo. E ele tinha um outro problema também. A sua esposa era estéril. Idade, esterilidade. E aí? Como resolver o problema? Eu confio em Deus e na promessa que Ele fez. No entanto, a idade já está chegando num desfecho de que ter filho é impossível. E ainda a esposa que é estéril não deu sequer para ele entender se o filho de fato iria vir. Então, ele vai questionar Deus, ele vai fazer uma queixa ao Senhor. E como isso acontece? O cenário o texto nos mostra que Abrão vai ter uma visão, Deus vai falar com ele através de uma visão. Não sei se vocês têm isso claro, mas visão era um elemento usado por Deus para falar com os profetas. Então, Daniel capítulo 7 deixa isso muito claro para nós. Deus falava em visão, e então eles escreviam na súmula, e então repassava isso para o povo. O elemento que Deus fez aqui com Abrão é falar em visão como Ele faz com os profetas. Abrão é um profeta? Sim. Quando você vai no capítulo 20, você vai ler lá que ele é um profeta também. Então ele recebe em visão o Senhor. E o que o Senhor vai falar para ele? Veja o primeiro versículo.
não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Qual era o temor de Abrão? Porque nessa visão, a primeira coisa que Deus vai falar com ele é: não temas. E se ele fala não temas, é porque havia temor no coração dele. Então nós precisamos entender o que estava anteriormente acontecendo, para ficar mais claro o que está dizendo. Fato é que o versículo inicia, antes de falar não temas, o narrador coloca: depois destes acontecimentos. Que acontecimentos são esses? São os acontecimentos que estão do capítulo 12 ao capítulo 14, mas propriamente no capítulo 14. O que tem no capítulo 14? Nós temos aqui o momento em que, após Ló se separar de Abrão, já está em outro local, dentro da terra. Ele então vai presenciar uma guerra de 4 reis contra 5. E então nessa guerra, Ló, que estava na região de Sodoma e Gomorra, ele é tomado e é levado como cativo pelos reis que venceram os reis de Sodoma. Um dos servos de Ló conseguiu sair e avisar a Abrão o que havia acontecido. E então Abrão rapidamente tomou 300 dos seus homens e foi em direção a esses e guerreou, venceu, tomou Ló de volta e levou Ló para sua casa juntamente com todos os seus bens, juntamente com todos os seus. Depois disso nós temos um encontro especial acontecendo, no verso 18, quando Melquisedeque, o rei de Salém, vai trazer pão e vinho. E o texto afirma que esse rei, que nós não sabíamos ou não temos muitos detalhes a respeito dele até aqui, mas que Hebreus aponta esse como um sacerdote especial, apontando para Cristo. Esse Melquisedeque abençoa a Abrão, e Abrão dá o dízimo a ele como gratidão pela bênção recebida. E logo na sequência, ele vai se encontrar também agora com o rei de Sodoma. E o rei de Sodoma quis agradecer a Abrão pela investida que ele fez e ter trazido Ló e todos os que eram da cidade de Sodoma. Mas Abrão vai dizer para ele que ele não quer nada de Sodoma. Ele não quer nada do que o rei estava ofertando a ele. Não queria nada daquilo. Acertadamente, ele toma essa decisão. Mas é possível que Abrão, após de todos esses feitos, ele tenha um momento de angústia no coração, temeridade no coração. Por quê? Porque ele poderia receber uma vingança desses reis que ele venceu. Eles poderiam se reunir juntamente com os cananeus e tentar uma investida contra Abrão, sabendo tudo que ele fez. E ele então fica temeroso diante disso. Mas o Senhor vai dizer para ele: não temas. E sabe por que você não precisa temer? O motivo é que Deus é o seu escudo. Escudo apontando para a ideia de guerra, como elemento de defesa. Mas o fato de Deus se apresentar como escudo é dizer: Abrão, eu sou a sua segurança. Você não precisa temer, porque quem vier contra você, virá contra mim. E assim como eu te chamei, te escolhi e te preservo, eu serei a sua própria segurança. Não temas. Mas não só isso. Além de ser seu escudo, eu também sou o teu galardão. Quando diz que o teu galardão será sobremodo grande, é o próprio Deus dizendo que Ele é o galardão de Abrão, ou seja, Ele é a recompensa de Abrão. A recompensa que ele não aceitou do rei de Sodoma. É Deus chegando para ele dizendo: agora eu sou a tua recompensa. Eu sou a tua satisfação. Você não precisa temer, porque eu satisfaço você. Não temas. Não temas. Então Abrão entende isso.
Mas como ele está ali naquele momento, numa visão com o Senhor, e depois de ouvir essa afirmação do Senhor, ele não perde tempo. E ele então vai colocar uma queixa que estava também no seu coração. Ele vai lançar uma dúvida que ele tinha diante de Deus, aproveitando aquele momento em que ele está falando com Deus. E que dúvida é essa? Versículo 2, respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais a Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Qual é a dúvida desse homem? Cadê a descendência que o Senhor prometeu? Cadê o filho? Estou aguardando, mas nada aconteceu. Cadê, Senhor? O que ele faz aqui não é um ato de incredulidade, como falamos no início. É apenas uma dúvida que ele tenta sanar. Afinal de contas, ele está aguardando. Ele está esperando. E nós sabemos que a nossa ansiedade não nos permite esperar tanto tempo algo que é prometido, mas que está apenas na palavra, e eu não vejo acontecendo. Veja que Abrão se assemelha muito comigo e com você. O homem conhecido como o pai da fé, ele tem momentos de dúvidas também. E ele revela isso aqui para nós. Mas a dúvida dele não foi uma dúvida que gerou em Deus um desconforto. Mas Deus logo quis responder para ele, para que ele pudesse entender que essa dúvida não deveria permanecer no coração, porque senão traria problema. Mas vamos entender essa dúvida, porque essa dúvida faz sentido para ele. Quando ele diz: Senhor, o que eu tenho é o Damasceno Eliezer. Naquele tempo, você poderia tomar um servo de sua confiança, e dar a esse servo a herança que você tinha. Então era algo possível dentro do Oriente naquele tempo. Você poderia tomar um servo e dar a herança. Então, quando ele levanta essa hipótese diante de Deus, ele está dizendo: já que estou com uma idade avançada, a minha mulher continua estéril, então o que me resta é oferecer tudo que o Senhor me deu, todos os bens que o Senhor me deu, a ele, a esse servo que é da minha confiança, o Damasceno Eliezer. Então era algo que já acontecia naquele tempo, por isso que Abrão vai fazer isso. Não está afrontando a Deus, mas está questionando se de fato era esse caminho. E então Deus vai responder. Veja que o autor diz para nós que no verso 4, isso respondeu logo, com pressa, para que dúvida não permanecesse. Respondeu logo o Senhor, dizendo: o que o Senhor vai responder? Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. A palavra no hebraico aqui, gerado, tem a ver com entranhas. A ideia aqui é que esse ser que será gerado das suas entranhas. Ou seja, Deus está dizendo para ele que esse filho prometido, de qual virá uma grande descendência, ele virá sim de uma relação entre Abrão e sua esposa. É deles que virá o filho da promessa. Mas Deus sabe que ele precisava trazer algo a mais para aquele coração duvidoso. Ele não só afirma o que de fato vai ser, mas ele chama Abrão agora para ver. E ele chama Abrão naquela visão para ele perceber algo importante. Verso 5. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Abrão,
não é o Damasceno Eliezer, mas um filho que será gerado dessa relação tua com tua esposa. Esse sim é o filho da promessa. O tempo não é teu, o tempo é meu, então descansa no Senhor. A dúvida só está gerando desconforto. Descansa naquele que te prometeu. Sabe por quê? Porque esse que te prometeu é aquele que criou as estrelas. Que lá em Gênesis 1 nós vemos Deus criando os luzeiros e criando as estrelas para compor o céu. É esse mesmo Deus que está dizendo para ele: eu vou te dar um filho. É a minha promessa. Sou eu, o Deus fiel, e sou eu que vou cumprir tal ato a vocês. Então, o que aconteceu? Ele questionou de novo o Senhor? Não. O texto afirma: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Essa ideia do ser imputado para a justiça revela o ato de Deus justificar, pelo elemento da fé, um homem como Abrão. Abrão não foi salvo por obras, como lemos no capítulo 2. Abrão foi salvo pela fé. E ele já cria em fé naquele que viria para de fato cumprir esse ato gracioso de salvação na morte de cruz, que era Jesus. Mas o fato é que ele já recebe, mesmo que isso vai acontecer à frente, recebe de Deus a imputação da sua própria justiça. Aqui ele aponta para o aspecto da justificação, esse ato gracioso de Deus, que dá aos seus filhos. E ele dá não porque eles têm alguma coisa para oferecer, mas porque Deus tem esse presente para dar para os seus escolhidos. Abrão era o escolhido do Senhor, e assim ele fez. Queridos, aqui nós já podemos parar para pensar sobre esses dois aspectos. Tanto o aspecto da dúvida, quanto o aspecto da nossa salvação através do ato da justificação. Dúvida nós temos, não há problema nisso. Mas quando a dúvida ela permanece sem respostas, isso pode gerar incredulidade, pode gerar problema na nossa fé. Mas quando eu tenho dúvidas e busco aquele que de fato tem todas as respostas para minhas dúvidas, eu então terei clareza e poderei caminhar cada vez mais firme e com uma fé vívida diante deste mundo caído. Quando você tiver dúvida, busque respostas. Mas as respostas só serão dadas por aquele que é a resposta. E nós só vamos encontrar isso aonde ele revela para nós as respostas, nas Sagradas Escrituras. Então não permaneça na dúvida, porque a dúvida pode gerar um grande desconforto para o seu coração. Deus logo respondeu e ele creu. Quando você entende que a sua dúvida está respondida, você vai crer e você vai enxergar com mais clareza o como viver diante da resposta que vem do Senhor. Agora nós temos um segundo momento. Os versos de 7 até 21, nós temos agora um outro elemento de dúvida. Abrão, ele tem dúvida sobre a semente, a descendência, Deus responde. Mas não para por aí. Afinal de contas, Deus fez no capítulo 12, 2 promessas. Descendência e terra. E agora, dos versos de 7 a 21, o que nós temos é uma dúvida sobre a terra. E essa terra, Senhor? Quando o Senhor me dará? Então, os versos nos falam o seguinte, eu vou ler e explicar e aplicar da mesma forma como fizemos aqui.
Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-lo? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o gigazeu e o jebuseu. O que nós temos aqui, queridos? Deus reafirmando agora a promessa da terra. E segue quase que a mesma dinâmica, porém, aqui tem um elemento primordial para o aspecto da fé. Qual é? Aliança. Deus não vai só tirar dúvida, mas vai fazer aliança. E como ele faz essa aliança? Nós veremos aqui no texto. Ele vai então dizer no verso 8, diante do Senhor: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Esse termo, Senhor Deus, no hebraico é Adonai Yavé. É um termo usado aqui, e vai ser usado em outros textos, mas em primeira vez ele é usado aqui. É o mesmo termo que ele usou no verso 2. E quando ele diz Adonai Yavé, ele está dizendo soberano Senhor, o Senhor soberano. Ou seja, a sua dúvida é uma dúvida que ele sabe que só vai ser sanada diante do soberano Senhor. Soberano, na certeza de que ele tem todas as respostas. Senhor, porque ele conduz. Então, ele vai lançar essa dúvida. Ok? Eu entendi, Senhor, a respeito da descendência, mas agora eu preciso saber, porque o tempo também está longo e eu ainda não possuí a terra. Por mais que já peregrinei por essa terra, ainda não tomei essa terra como posse. Então, o Senhor vai responder a ele de maneira um pouco diferente. E aqui às vezes nós lemos esse ritual e achamos muito esquisito, não é mesmo? Toma-lhe uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Aí ele vai tomar todos esses animais e vai partir no meio. Vai pôr em ordem e ainda de frente um do outro. Como isso? Queridos, o aspecto da aliança é um aspecto que tem alguns elementos essenciais para que ela seja concretizada. A aliança tem direitos e deveres e também tem bênção e maldição. O que nós temos aqui é um elemento que Deus vai usar com Abrão, que era usado também no Antigo Oriente para selar pacto. Como isso acontecia? Eles pegavam esses animais e então cortavam eles pelo meio e colocavam um enfileirado, uma parte aqui e a outra parte cortada de frente, desse outro lado. As duas partes presentes no contrato, no pacto, eles deveriam fazer o quê? Eles deveriam passar pelo meio. E no momento que eles passavam pelo meio, eles juntavam, uniam
essas partes e assim selava um compromisso, selava assim um pacto, dizendo que nós estamos unindo essas partes e ambos têm obrigação. Se alguém quebrar o nosso pacto, o que vai acontecer? Morte. Porque a outra parte será retirada. Vai acontecer morte. O aspecto do direito, dever e bênção e maldição. E nós sabemos que qualquer contrato hoje, ele é estabelecido dentro desse parâmetro. Duas partes, você tem os seus direitos, os seus deveres, e se de fato você descumprir com a sua parte, vai haver o quê? Multa. Punição. Porque esse contrato foi rompido. Então, era dessa forma que se fazia. Então, parece ser muito estranho esse ritual, mas Deus apenas vai usar um elemento presente. Mas Ele vai dar ênfase em animais novos, já apontando para o princípio de sacrifício, mostrando que era assim que Deus queria ou desejava animais limpos para o sacrifício, diante de Deus, para remir pecados, quando Ele vai apresentar isso mais claramente depois na lei cerimonial. Então é isso. O que parece estranho não é, e era necessário, porque Deus estava selando um pacto com Abrão. E olha que o verso 11 agora vai dizer para nós que havia um elemento ali estranho no meio de tudo isso. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Essas aves não têm nada a ver com o que Deus pediu para ele fazer. As aves, elas estavam fazendo o inverso, elas estavam descendo diante daqueles cadáveres que estavam ali, quando Abrão estava preparando esse momento do rito diante de Deus para selar esse compromisso, e a demora para isso acontecer fez com que essas aves de rapina descessem atraídas pelos cadáveres, para poder ali se alimentarem. Mas Abrão não podia deixar, e ele então começa a enxotar essas aves de rapina. Abrão está cansado, ele prepara tudo isso, ainda tem que enxotar essas aves, ele está cansado. E na sequência o texto vai dizer que ele vai, no verso 12, ao pôr do sol, cair em profundo sono. Caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Veja, ele caiu em sono, mas o seu coração não estava em paz. Assim como no primeiro elemento Deus diz, não temas, porque o coração dele não estava em paz, aqui também não. Mas agora, não é por conta do medo a respeito dos reis que poderiam se vingar, mas agora tem a ver com talvez a demora de Deus se apresentar diante dele para selar esse pacto que Deus pediu para ele. E isso trouxe um pavor diante do seu sono. Mas Deus aparece diante dele e vai trazer clareza às dúvidas que ele tem. Então, os animais estão lá preparados para um momento, agora ele está em sono, a visão vem, e agora, em visão, Deus vai trazer algumas respostas para ele. Que resposta? Verso 13, sabe com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente aqui tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Olha, Deus está aqui apontando para o que vai acontecer lá na frente, quando José vai morar no Egito, e então vai levar Jacó e todos os seus irmãos, o povo passa a morar no Egito, e ali fica sobre o poder do Egito por 400 anos, 430 anos. Aqui o número é arredondado, mas é 430 anos. Então, Deus já está apontando para Abrão algo que ele não vai ver, mas dizendo que com certeza isso vai acontecer com essa posteridade que ele vai dar. Eles serão afligidos no Egito por 400 anos. Mas, apesar disso, Deus vai revelar também misericórdia. Essa dinâmica linda, quando Deus a faz.
Ele sempre mostra o problema, mas também mostra a graça. Ele revela a podridão do coração do homem, mas ele revela o caminho para resolver o problema. Graça e misericórdia caminham junto com a justiça e o juízo de Deus. Então Deus vai apontar para que o povo vai viver no cativeiro por 400 anos, mas no verso 14 ele vai dizer que ele vai ter misericórdia desse povo. E vai dizer aquilo que nós sabemos que aconteceu lá no Egito. Esse povo, quando ele saiu, depois de Deus mostrar ali as 10 pragas, o que eles receberam do povo do egípcio? Receberam todos os bens. Né? Então Deus já está apontando o que vai acontecer quando ele exercerá misericórdia com esse povo. Depois sairão com grandes riquezas. E ele diz: Abraão, pode ficar tranquilo e descansar, você não vai ver isso acontecer. Você não vai ver isso acontecer. Mas com certeza isso vai acontecer. A você, o que vai acontecer? E vai dizer: e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. E quando esse povo vai chegar, Deus vai dizer, na 4ª geração, então contando de 100, 400 anos, então na 4ª geração é que eles tornarão aqui. E o motivo de demorar tanto, sabe por quê? Olha o final do verso 16. Porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui? Esses amorreus que vivem nessa terra, eles vão fazer muita coisa errada ainda. E é importante que esse tempo demore para que enche de muita maldade e eu possa, através desse povo que eu escolhi, que eu vou tirar do Egito, usá-los como instrumento de justiça. Não foi isso que aconteceu? Josué entrando na terra, lutando contra aqueles que estavam na terra e vencendo, para que o povo pudesse habitar na terra que Deus separou para eles. Então Deus já está apontando para essa direção. Às vezes, querido, nós vivemos diante de tanta maldade, de tanta coisa ruim, e achamos que Deus está distante. Não, Ele não está distante. Deus está agindo. Mas a demora para nós não é a demora para Deus. Porque enquanto nós aguardamos, Deus vai agindo. Mas Deus vai agindo em nós, lapidando o nosso coração, para aprendermos o valor do Deus soberano, governador e sustentador de todas as coisas. Por isso, a esperança de Deus a Abraão em dizer: você pode descansar, porque essas coisas vão acontecer, mas haverá misericórdia, é uma esperança para nós. Muita coisa ruim nós estamos vivendo, e vai piorar, mas Deus não vai deixar de ser Deus, e nós não deixaremos de ser filhos dele. E a promessa que Ele nos deu, da terra prometida, que é os céus, e de sermos parte dessa herança bendita, como filhos adotivos dele, Ele vai realizar, mas no tempo dele, não nos seus. E o texto então nos chama de novo para aquele momento em que Abraão preparou todo aquele ritual para estabelecer ali a aliança. Verso 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Quem é essa tocha fumegante que passou? Lembra da coluna de fogo? Quando o povo estava peregrinando no deserto? O sinal dela está aqui. Quem é essa tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços? Deus. Lembra quando eu disse? Dentro desse ritual, as duas partes dentro do pacto passavam juntos, para então selar esse pacto. Abraão passou? Não. Só Deus passou. Somente a tocha de fogo que passou. Sabe por quê? Porque o homem ele não consegue por si mesmo cumprir pacto algum. E nós sabemos disso porque quando Deus estabeleceu o pacto com Adão,
o pacto de obras ele quebrou. Mas quando ele estabeleceu o pacto da graça em Cristo Jesus, Gênesis 3,15, esse pacto ele foi concretizado, porque ele foi realizado com o seu Filho Jesus. Então somente Deus passou, porque só Ele é garantia de que o pacto vai se cumprir, apesar de nós. E nós sabemos que depois do desenrolar da história, teve momentos que Abrão vai oscilar, mas Deus vai ser fiel e vai cumprir aquilo que Ele prometeu, porque Ele não vai contra Ele mesmo. Ele não muda aquilo que Ele estabelece. O que Ele decreta é um ponto final. E Ele não apaga isso, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E é isso que Ele vai fazer com Abrão. E diz o texto então, que fez o Senhor a aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Deus ainda vai falar para Abrão os povos que vão estar em Canaã, quando, depois de 430 anos, essa descendência numerosa vier habitar. E ele então descreve aí os versos 19, 20 e 21, os povos que ali habitam. Como nosso Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é o Deus que faz promessas. Mas Ele não faz uma promessa que depois Ele se arrepende. Isso sou eu e você. Ele faz promessas e cumpre a promessa apesar de nós, porque Ele é fiel a Ele. A Ele. E pela fidelidade a Ele, Ele decidiu nos amar. Pela fidelidade a Ele, Ele decidiu mandar o seu Filho Jesus e estabelecer com Ele um pacto, uma aliança de graça, para que diante dessa aliança, um homem perfeito pudesse cumprir as partes presentes do pacto. E dentro dessas partes presentes precisa haver morte, derramamento de sangue. Como a Escritura diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E somente no derramar de sangue de Cristo é que nós fomos salvos, justificados em Cristo Jesus. Porque se não houvesse aliança com o homem perfeito, e uma aliança feita entre Deus e Deus, não haveria eu e você num culto, adorando e glorificando aquele que nos salvou. Tudo isso aponta para a realidade de um Deus que estabelece meios, parâmetros para o seu povo, para a sua nação. E é esse Deus que diz que agora, através de Cristo Jesus, nós somos propriedade exclusiva dele. E nós podemos viver neste mundo caído, passando por lutas, dificuldades, tendo as nossas dúvidas, mas certos de que nós vamos morar no céu. Nós já somos descendência dessa descendência numerosa que Abraão não podia contar, quando olhou e viu as estrelas e não pôde contar. Nós somos essa realidade, através de Cristo Jesus, no pacto que Ele estabeleceu com graça. Mas não só isso. Nós estamos aqui peregrinando, mas almejando a eternidade, o céu. Essa é a promessa da terra. Essa terra de Canaã aponta para Canaã celestial. E nós estamos aqui peregrinando, cheio de dúvidas, cheio de inquietações, cheio de queixas diante de Deus, perguntando: Senhor, será que hoje eu estou salvo? Será que de fato o Senhor me perdoou dos meus pecados? Será que de fato eu posso caminhar certo de que eu vou morar no céu? O Senhor Jesus está dizendo, Deus está dizendo através do Senhor Jesus para nós, que a salvação que Ele realizou foi certa. Não precisa ter dúvida, porque há uma garantia. Essa garantia é selada por uma habitação. E essa habitação se dá na pessoa do Espírito Santo. E Efésios vai dizer para nós, lá no capítulo 1, que o Espírito Santo é tanto o selo como o penhor da nossa herança. Ou seja, nós já somos herança.
Como Romanos 8 vai dizer para nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, nós somos herança do Senhor quando somos salvos. E por isso nós nós devemos ter certeza da nossa salvação. Essa dúvida não pode pairar no nosso coração. Nós temos que ter clareza, nós somos salvos, não porque nós escolhemos ser salvos, nós somos salvos pelo elemento da graça. E uma graça que eu não pude resistir, porque eu não tenho condição para isso. Uma graça irresistível que entrou e que fez um novo ser. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. E posso ser agora, em Cristo Jesus, herdeiro e co-herdeiro com o seu Filho. Eu vou morar no céu. Essa é a certeza. Deus deu a Abraão sem ele poder ver. Mas Hebreus diz para nós que isso Deus imputou no coração dele. A fé e a justiça. E no céu ele está. Nós ainda não vemos o céu. Nós às vezes começamos a pensar ou imaginar como deve ser o céu. Mas quero dizer para você, não cabe na sua mente dimensionar o céu, mas você pode idealizar, imaginar, pensar. Mas uma coisa você tem que ter, enquanto aqui caminhar: o céu é o seu lugar. Se você é salvo em Cristo Jesus. Por isso eu não posso terminar sem olhar para Cristo e dizer que o único caminho para se chegar ao céu é o caminho da salvação em Cristo Jesus. Se você ainda não conhece Jesus, venha conhecê-lo. Ele se revela nas páginas da Escritura. Essa obra que ele fez na cruz do Calvário não foi algo que ele fez por amor tão somente de vocês, mas ele fez por amor a Deus, o seu Pai. Mas pelo Pai amar eu e você, ele também passou a nos amar. E não só isso, João vai dizer para nós que ele nos considera como amigos, como filhos. E a mesma herança dada a Cristo, Deus separa para nós, que agora somos adotivos também como filhos. Assim, poderemos desfrutar dessa promessa eterna em Cristo Jesus. Se você quer conhecer Jesus, Ele vai se revelar a você aqui. E faça isso o mais rápido possível, porque esse caminho resolve as suas dúvidas. Agora, se você sabe que foi salvo, mas ainda tem dúvidas, não tem clareza a respeito dessa salvação, porque em momentos você comete delitos que você olha e diz: não pode eu fazer isso, eu não sou salvo. Venha conhecer e ter certeza da salvação também aqui. Você pode ter certeza disso e resolver esse problema da dúvida. Nós, pastores, presbíteros, diáconos, crentes mais experientes, que têm certeza da salvação, estão aqui para também te ajudar. Falar do Jesus que eles conheceram e mostrar que essa certeza pode e deve reinar o seu coração, pois é isso que dá esperança. Abraão creu, isso foi imputado para a justiça. Nós cremos e podemos viver certos de que fomos justificados, selados para a eternidade com Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, queridos, a viver assim. Essa é a maior esperança que eu e você podemos ter neste mundo caído. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!